Olá, estamos começando mais um programa Odontologia para Todos e hoje recebemos o cirurgião dentista Frederico Roger, especialista e mestre em implantodontia, pós-graduado em prótese na Universidade Loma Linda, nos Estados Unidos, e presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal. Seja bem-vindo, Fred, como que tá? Tudo bem? Tudo bem, Ricardo. Um prazer enorme estar aqui, sendo entrevistado por você, por esse programa que está tomando uma proporção muito legal diante das entrevistas que eu acompanhei na odontologia. Obrigado. Mas quem é o Fred? Brasiliense? Brasiliense, mais especificamente ceilandense. Ceilandense. Casado, pai de 2 filhos, o João Lucas, prestes a completar 13 anos, e o Davizinho, de 5 anos. Minhas motivações diárias. Formado aqui em Brasília? Formado em Brasília, formei pela antiga FOPLAC, né? Faculdade de Odontologia do Planalto Central, em 2017, aí acumulando 14 anos de formação, dedicados à odontologia. 2007? 2007. Fred, fala um pouquinho para mim sobre botox, preenchimento, bioestimuladores de colágeno. Eles realmente são fundamentais para a gente envelhecer bem? Veja, esses têm sido os queridinhos. A grande procura no consultório são os queridinhos da harmonização orofacial. A toxina botulínica, que é o Botox, Botox seria uma marca comercial, tem seu uso há bastante tempo, né? Os bioestimuladores ajudam, né? Retardam o envelhecimento precoce. Eu costumo dizer que são a base, o Botox, a toxina botulínica e os preenchedores, com o uso dos bioestimuladores, são a base para uma estruturação facial, né? E treinamento em cadáveres faz toda a diferença nessa área? Ricardo, veja, isso tem sido uma técnica difundida aqui, né? Existem projetos voltados aqui em Brasília para a gente estar trabalhando com os cadáveres frescos. Sem dúvida nenhuma, antes do aluno fazer uma clínica, né, ele ter a oportunidade de fazer esse tipo de procedimento ao qual não se tinha, era difícil, né, a realização, a importação de cadáveres vindos de fora do país, e hoje isso já está ao alcance, né, de alunos e também cirurgiões dentistas já formados. Sem dúvida, trabalhar, você poder treinar, você entende muito mais a anatomia do que propriamente só numa aula teórica ou numa prática em clínica. Sem dúvida, veio para ficar, e quem tiver essa oportunidade, com certeza vai estar se destacando, se diferenciando como profissional. O que você acha, né, sobre a mídia, a comunidade médica, classificar muitas vezes como modismo, como uma invasão em relação à harmonização facial realizada pelos cirurgiões dentistas, pelos biomédicos, farmacêuticos? Ricardo, isso tem sido muito discutido, né? Uma das principais razões para a gente ter criado a Câmara Técnica no Conselho foi justamente para estar auxiliando o CFO nessas demandas jurídicas, né? O que a gente percebe que atrás dessa preocupação de uma mídia trazer esclarecimentos à população ou até mesmo às entidades médicas, porque o que eles alegam é que o cirurgião dentista não tem a capacidade, né, para exercer alguns procedimentos voltados à estética, né? E o que a gente percebe e o que se vê por trás disso não é uma preocupação voltada para a população, e sim uma reserva de mercado por trás disso aí. Veja, se essas classes, se essas entidades estivessem tão preocupadas com levar um tratamento, oferecer procedimentos de qualidade à população, por que não acontece uma união, né, da classe cirurgião-dentista com os médicos? Vamos discutir, vamos melhorar, vamos evoluir as técnicas, né? Isso eu vejo como uma preocupação voltada para a população, né? Agora, simplesmente denegrir a imagem do cirurgião-dentista com procedimentos, por vezes a mídia traz isso de forma difamatória, desleal, porque a gente entende que em toda profissão existe o bom e o mau profissional, né? Com certeza.
Existem dados relevantes quando se fala de morte provocadas por procedimentos estéticos da classe médica, né? E isso não é divulgado, né? E isso acontece diariamente. O que mais mata a cenário nacional e internacional são procedimentos de lipoaspiração. E isso não é divulgado pela mídia, né? O que cabe à população e o que cabe à mídia é destacar os bons profissionais, a população de fato entender que é um procedimento, a harmonização orofacial é uma especialidade já reconhecida em lei, né, pelo nosso Conselho Federal de Odontologia, e a população procurar um profissional capacitado para estar sendo entregue, sendo tratado, né, por uma pessoa com gabarito, com know-how que possa ofertar aquilo que há de melhor dentro da harmonização orofacial. E você acha que com a pandemia, esses tratamentos, a procura por esses tratamentos aumentou? A gente vive um momento onde a estética está sendo muito aguçada, né? Está sendo muito demandada pelos pacientes, né? Não só esses procedimentos estéticos, mas eu tenho percebido que, sim, a procura pelo paciente, do paciente aos tratamentos odontológicos de uma forma geral, tem aumentado, sim. Você acha que popularizou muito pela mídia ou pela intenção, principalmente, né, dos brasileiros, dos brasilienses aí, em relação à estética mesmo? Sem dúvida pela mídia também, né? A gente vive um momento de redes sociais, onde a informação está muito mais acessível, né, à população. Então, sem dúvida nenhuma, eu costumo dizer aos alunos que o paciente, quando chega na nossa cadeira, ele já passou pelo Dr. Google, né? Então ele já chega aí já praticamente sabendo de todos os produtos, de como é feito o procedimento. Então isso, de certa forma, nos ajuda e nos atrapalha, né? Conta para mim um pouquinho sobre intercorrências. Como que isso pode ser lidado dentro de um consultório odontológico? A intercorrência, não só na harmonização orofacial, mas com toda a especialidade, ela está oriunda, está embutida ali, né? Então a gente precisa deixar bem claro ao paciente que intercorrências podem acontecer das diversas, né? Hematoma, edema, sangramento, obstrução de uma artéria, né? Então, assim, o profissional que se submete a fazer determinados procedimentos, ele tem que estar capacitado a tratar as intercorrências, né? Então, voltando ao início, quando você me perguntou sobre os estudos em cadáveres, se o profissional tem uma bagagem, tem uma carga horária de estudo voltada para essa questão de intercorrência, que não é só oriunda da harmonização orofacial, da cirurgia oral menor, da cirurgia geral, da implantodontia, né, da ortodontia, tudo tem intercorrências, né? Cabe ao profissional saber tratá-las, né? Você não acha que talvez tenha que haver um preparo maior em relação aos primeiros socorros, em relação aos equipamentos necessários dentro dos consultórios, para que esse profissional, caso haja alguma intercorrência mais séria no momento, ele tenha condições, ele tenha mais meios de tratar o paciente, de analisar? Muito bem colocado e muito esclarecedor essa pergunta. Faz parte da carga horária dos cursos de especialização de cirurgia, de ROF, essa parte voltada para os primeiros socorros, o primeiro atendimento no consultório, o cirurgião dentista saber quando aplicar um corticoide, um antialérgico, uma adrenalina, né? Isso tudo está dentro da carga horária de estudo da especialização. Sim. Como que você vê a harmonização facial daqui 5 anos? Ricardo, sem dúvida, assim, ela cresce diariamente, né? Depois de toda aquela história pregressa que nós tivemos ali, de processos, né, de liminares, né? Então, como em tudo a tecnologia, os produtos vão evoluindo, a harmonização orofacial tem cada vez mais sido consolidada para a nossa classe e não vejo que a gente vai retroceder. Agora cabe ao cirurgião dentista que se disponha à prática da harmonização orofacial se capacitar, né? Eu costumo dizer que a harmonização o dentista sempre fez, né? A gente sabe que o dentista é preciso acabar com a cultura errônea de que o dentista só trata dente. Não, isso é fundamental. O dentista
harmoniza a face desde o início. Com a ortodontia, desde o início. A ortopedia já é feita no crescimento dos pacientes. Desde o início, né? Então, assim, quem trata assimetrias faciais, trauma de face, né? Oriundos de acidente ou de patologias, deformidades, sempre foi o cirurgião dentista na especialidade de bucomaxilo, né? Então, isso sempre pertenceu ao cirurgião dentista, a harmonia da face, né? Então, essa época que nós estamos vivendo é só uma concretização de tudo que a gente já fazia, né? Claro que com procedimentos novos, fios, bioestimuladores, a toxina, preenchedores, isso, né? A indústria é extremamente forte, né, Fred? Eu vejo uma evolução muito rápida. 5 anos atrás, a gente não falava quase de ROF. A gente não tinha essa diversidade de produtos que se vê hoje. Ricardo, não só se falava, mas o dentista já praticava a harmonização, né? Os meus primeiros cursos foram em 2014, então nós estamos falando aí de 7 anos, 8 anos atrás, mas a gente não tinha acesso às empresas. Não tinha acesso. As empresas também sofreram com a perseguição médica. Quer dizer, essa empresa vai vender para dentista, então nós vamos abolir ela da nossa compra. Então era por isso que a gente não via tanto. Não via tanto. A gente teve grande dificuldade ao acesso dos produtos em harmonização orofacial. Hoje, graças ao que o CFO conquistou, graças à competência do cirurgião dentista de executar bons tratamentos, as indústrias hoje procuram a gente. Que bacana. Fred, muito obrigado pela entrevista, muito esclarecedora, e foi hoje o nosso programa Odontologia para Todos. O Panorama, experiência além da notícia.